Juízes capítulo 2. Juízes 2 Juízes é o 7º livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, e antes de Ruth. Para mudar um pouco, hoje eu não vou falar de Davi, né? Faz mais de um mês que eu estou pregando sobre Davi. Juízes capítulo 2. Quem já encontrou, diga amém. Vamos lá. Versículo 8 diz assim: Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, na idade de 110 anos. E sepultaram no termo da sua herdade em Timate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração aos seus pais. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel, que parecia mal aos olhos do Senhor, serviram aos Baalins. E deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles. E encurvaram-se a eles, procuraram e provocaram o Senhor a sua ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubadores os entregou na mão dos seus inimigos ao redor. E não puderam mais estar em pé diante do Senhor, diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor tinha dito, e como o Senhor lhe tinha jurado, e estavam em grande aperto. E levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos roubadores, porém tão pouco ouviram aos juízes, antes se prostituíram após outros deuses, e encurvaram-se a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram assim. E quando o Senhor lhes levantava os juízes, o Senhor era com o juiz, os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Para terminar, 19. Porém sucedia que, falecendo o juiz, tornavam e se corrompiam mais do que os seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e encurvando-se a eles, e nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Vamos orar. Curva a sua cabeça por um instante. Revela, Senhor, a tua palavra. Revela, Senhor, através do teu Espírito Santo, o que nós aqui nesta manhã precisamos ouvir, e todos aqueles que nesse momento estão assistindo esse culto também precisam ouvir. Usa-me, Senhor, para ministrar a tua igreja, e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Queridos, você pode aplaudir o Senhor com bastante alegria? Eu tenho falado sobre Davi, mas hoje, por ser uma data especial, hoje é o Dia dos Pais, segundo domingo do mês de agosto, né? Eu achei necessário falar um pouco sobre paternidade, sobre legado, sobre aquilo que nós estamos transmitindo para a geração que vem depois de nós. Seja você pai ou seja você uma mãe. Ou não, talvez você não é pai nem mãe, mas tem uma geração que também virá depois de você. O texto que eu acabei de ler, ele é um texto que ele é introdutório
ele é introdutório à história da monarquia em Israel, a história de Davi, principalmente. Percebe que o texto ele está entre a história de Josué, que foi o líder que Deus levantou depois da morte de Moisés para entrar com o povo na terra prometida, até o surgimento da monarquia. Então Juízes é um momento central. O livro de Juízes é uma explicação por que Deus permitiu depois que eles tivessem um rei. Percebe que a história, ela fala que Josué, o texto fala de Josué e a geração de Josué, ou seja, era Josué e Caleb, que eram aqueles que tinham saído do Egito e chegaram na terra prometida, eles e as suas famílias. E aqueles que tinham nascido na terra prometida, percebe que Josué viveu, o texto fala que ele viveu 110 anos. Eles viveram muito. E aqueles que nasceram depois, a nova geração, o livro vai falar que essa nova geração, ela era problemática. Não que a geração de Josué não fosse, mas a geração de Josué foi uma geração que teve experiências com Deus, experiências muito vivas. Eles viram Deus literalmente abrir mar. Eles viram Deus literalmente enviar comida no deserto. Eles viram Deus literalmente derrubar a muralha de Jericó. Então era um povo que, por mais que eles oscilavam, por mais que eles tropeçavam, pecavam, era um povo que tinha o temor de Deus. A geração que tem temor de Deus é uma geração que peca, mas volta. Ainda que peca, se arrepende. A geração de Josué era uma geração de homens que tiveram essa experiência com Deus, tiveram esse relacionamento com Deus vivo, e por mais em que eles oscilavam, eles não saíam da presença de Deus. Eles não se curvavam perante outros deuses, eles não se corrompiam, servindo a outras divindades, mas eles eram fiéis a Deus. Mas esta geração morre, eles vão morrendo. Eles vão morrendo, 100 anos, 90 anos, 80 anos. E os filhos que estavam ali, agora na terra prometida, eram filhos que não tinham lutado para entrar na terra, eram filhos que não tinham vivido na escravidão do Egito, eram filhos que não tinham sofrido 1/3 daquilo que Josué tinha passado com aqueles homens, com aquelas famílias no começo. Então era uma geração que era fraca no sentido emocional e fraca no sentido de relacionamento com Deus. A geração de Josué, ela teve essa vivência com Deus, ela acerta, mas ela erra em algo. No que ela erra? Ela erra na transmissão da mensagem de Deus para os seus filhos. Porque os filhos que foram nascendo dessa geração eram filhos que não conheciam Deus, eram filhos que não tinham experiência com Deus. E o interessante da nossa atualidade é que algumas pessoas chegam para mim e elas responsabilizam elas responsabilizam a Janaína, a Renata que está aqui. Tem mais alguém da Ministério Infantil aqui? Não, né? Responsabilizam a gente na transmissão de Deus para os nossos filhos. Então eu chego para a Janaína e falo: Janaína, a minha filha não serve a Deus, o meu filho não serve a Deus por tua causa. Eu falava: mas por quê? Porque você não deu aula para eles direito. Sendo que a transmissão, quem transmite a mensagem de Deus para os meus filhos
sou eu. A responsabilidade, ela é minha. Quem entendeu, diga amém. Porque eu sou o pai. A responsabilidade é tua. Aqui eles vêm para a igreja para ouvir a palavra, claro que vem. Aqui eles vêm na igreja, se for menorzinho, para pintar, para interagir, para aprender as coisas de Deus, amém, eles vêm para isso. Mas quem transmite Deus para eles, a mensagem de Deus, sou eu e você, com os nossos exemplos. Eu e você com a nossa postura de servo de Deus. Eu e você dando exemplo, mais do que falando, é dando exemplo do que é ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. É eu e você mostrando como nós lidamos, por exemplo, com uma oportunidade que surge, mas é desonesta. Nós ensinamos para os nossos filhos sobre a honestidade nesse momento. Nós ensinamos os nossos filhos, por exemplo, como tratar o entregador, que nem aconteceu essa semana, o entregador foi lá levar a refeição em determinado lugar e teve toda aquela situação. Nós que ensinamos os nossos filhos como devemos tratar o outro, seja aquele que vai levar a refeição, o entregador, ou seja qualquer outra pessoa. Nós que ensinamos. Somos nós que ensinamos educação para os nossos filhos, não a escola. Não é papel da escola ensinar. As irmãs que trabalham, ou os irmãos que trabalham com pedagogia, com escola, sabem muito bem o que eu estou dizendo. Tem de criança mal educada, né? E quem ensina não é a escola. Está aqui, irmã é diretora, né? Quem ensina não é a diretora da escola. Quem ensina é o pai, é a mãe em casa. Glória a Deus. O que aconteceu aqui foi eu chamo de falha de comunicação. Teve um problema aqui. Teve um ruído na comunicação. Porque a geração de Josué servia a Deus, mas aqueles que vieram depois fizeram tudo errado. E eu tenho uma palavra de Deus que fala sobre isso, que eu quero ministrar para cada um aqui nessa manhã. Quem quer ouvir? Diga amém. Primeira coisa, por mais que eu tenha a responsabilidade de transmitir algo para os meus filhos, ensiná-los, eu preciso também ter a compreensão que por mais que eu ensine, eu não garanto que aquilo que eu ensinei eles estarão absorvendo e colocando em prática. Porque existe o que nós chamamos de responsabilidade individual. Então eu ensino o Rafael os caminhos do Senhor, mas hoje o Rafael já tem 16 anos e hoje ele já escolhe, hoje ele já toma certas decisões que são permitidas dentro da idade dele, que eu já não tenho mais responsabilidade. Quem entendeu, diga amém. Porque senão eu carrego um peso também, como se eu tivesse, e não. Nós ensinamos. E ensinar não é obrigar. Ah, mas pastor, eu não tenho que obrigar. Não. Nós temos que ensinar. Nós temos que transmitir. Nós temos que mostrar através dos nossos exemplos o que é uma vida com Deus. Agora, o que vai garantir se eles vão se relacionar com Deus são as escolhas que eles terão na frente. Que tem de filho de crente, filho de pastor, que não quer passar na porta da igreja, que odeia a igreja, que odeia esse ambiente. Por quê? Que talvez lá atrás alguém torceu o braço dele, alguém pegou e torceu e forçou, falou: não, mas é do meu jeito. A transmissão deve ser feita, mas a garantia de que a pessoa vai absorver isso é ela e Deus. Quem entendeu, diga amém. Amém. Se der certo, glória a Deus. Mas se as pessoas fez a escolha dela, o caminho dela, vai sofrer as consequências, mas vai ter a minha oração para que Deus possa alcançar, para que Deus possa guardar, para que Deus possa fazer a obra e num dia possa voltar e dizer que o Senhor é Deus, que precisa de Deus, que precisa de Jesus, amém? E o Pai estará de braços abertos para receber a presença dele. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus.
garante. Se nós acreditamos no livre-arbítrio, se nós acreditamos que existe o livre-arbítrio, nós podemos dizer que nós podemos influenciar, garantir. Não tem como garantir. Vamos ser realistas. Não tem como garantir. Ensinamos, influenciamos, damos o exemplo. Ou nós achamos que as pessoas que viram criminosas, que viram um serial killer, que vira isso, vira aquilo, foi porque o pai e a mãe ensinou. Pelo contrário, às vezes não. Ou talvez às vezes sim. Em segundo lugar, a geração que vem depois, ela falha. Por que ela falha? Porque ela não teve experiência com Deus. E o não ter experiência com Deus é algo extremamente complicado. O não ter experiência com Deus, a pessoa não sabe lidar com as coisas da vida. A geração que veio antes foi uma geração que viu Deus enviar provisão. A geração que veio antes viu Deus curar no deserto. A geração que veio antes foi uma geração que viu as roupas não diminuíam, elas não estragavam naqueles 40 anos de travessia no deserto. A geração que veio antes foi uma geração que viu um faraó cair por terra, que viu Jericó cair por terra. Mas essa geração que veio, ela não viu nada disso. Por que não viu nada, pastor? Porque não buscou. Por que não viu nada? Porque não teve experiências profundas com Deus. A geração de hoje é uma geração de pessoas, não estou generalizando, mas muitas pessoas dos dias de hoje são pessoas que preferem, como eu digo, preferem, por exemplo, ir atrás de alguém para revelar, ir atrás de alguém para contar algo, para falar algo, do que buscar na intimidade com Deus aquilo que Deus quer falar com ela. Então nada contra, mas a falta de maturidade que eu tenho visto hoje em dia nas pessoas, eu simplesmente culpo a falta de experiência com Deus. E eu vejo pessoas aí que tem pastores fazendo uns absurdos, explorando, vejo os pastores colocando umas ideias malucas. Você vê umas coisas, irmãos, e olha, acho que sempre, eu tenho certeza que sempre existiu, mas com esse negócio de rede social, como fica muito mais exposto, às vezes eu não tenho como eu não parar numa live e falar: Jesus Cristo, que é isso? Que é isso? Eu já fui da Umbanda, já tive experiências em outras religiões como estudioso, e nem em outros lugares que carregam tanta discriminação, né?